Em mais um dia desta tragédia sem fim, morreram 3.025 pessoas e foram notificados mais 69.378 casos da doença do coronavírus de 2019 no Brasil nesta terça-feira. O país chora a morte do bom humor do ator Paulo Gustavo, de apenas 42 anos, para lembrar que a Covid-19 não poupa ninguém. Não mata só os velhos e quem tenha doenças pré-existentes. Muitos jovens também estão morrendo. O total de mortes chegou a 441.854 e o de casos confirmados a 14.860.812. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 2.361, com queda de 15% em 2 semanas. A média diária de contágios está em 59.182, 7% a menos do que 2 semanas atrás. Só nesta terça-feira morreu no Brasil de Covid-19 mais 20 vezes mais gente do que os mortos naquele acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que chocou o país em julho de 2007. Com a pandemia, a tragédia cotidiana foi naturalizada e banalizada. Aparentemente não choca mais. No primeiro depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado sobre a pandemia, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro abandonou a ciência e tentou incluir na bula da cloroquina a recomendação para uso contra a Covid-19. Um mês antes de ser demitido, em abril do ano passado, Mandetta enviou carta a Bolsonaro, alertando sobre a gravidade da crise sanitária e reclamando da falta de apoio do presidente às medidas de isolamento social e ao uso de máscaras. O ex-ministro apresentou uma previsão de 180 mil mortes no ano passado, foram 191 mil. O presidente não acreditou. Mandetta declarou que o Bolsonaro tinha um grupo paralelo de assessoramento que dava orientações contrárias à ciência, previa que a pandemia acabaria logo e que o país teria centenas, no máximo milhares de mortes. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente, vereador no Rio de Janeiro, participava das reuniões em Brasília. Um dia, Mandetta viu uma proposta de decreto presidencial para mudar a bula da cloroquina para indicá-la como tratamento contra a Covid-19. O presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o almirante Antônio Barra Torres, disse que seria impossível porque são os fabricantes que fazem a bula dos remédios. Nesta quarta-feira, seria ouvido o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, com a desculpa de que teve contato com 2 coronéis infectados e que precisa fazer quarentena. Pazuello fugiu da raia. Então vai depor o ex-ministro Nelson Teich, também demitido por ter se negado a prescrever o chamado tratamento precoce, entre aspas, com medicamentos sem comprovação científica de sucesso contra a Covid-19. Atual centro da pandemia, a Índia notificou mais 382.315 casos novos e 3.870 mortes. Total de casos confirmados na Índia está em 20.665.148 e o de óbitos em 226.188. Há 2 semanas são mais de 300 mil diagnósticos positivos por dia. Um economista do governo fundamentalista hindu previu que esta segunda onda de contaminação deve atingir o pico em 7 de maio ou, no máximo, dentro de 2 semanas. No mundo são quase 154 milhões de casos confirmados, mais de 154 milhões e 3.222.800 mortes. Mais de 132 milhões de pacientes recuperaram, 18.600.000 apresentam sintomas leves e 111.074 estão em estado grave. Os Estados Unidos registraram mais 48 mil casos novos, com queda de 26% em 2 semanas e 720 mortes, 2% a menos do que 2 semanas atrás. 40.852 pessoas estão hospitalizadas nos Estados Unidos, 10% a menos do que 2 semanas atrás. A vacinação já apresenta resultados por lá. Na Espanha, o Partido Popular, PP, de direita, obteve uma ampla vitória nas eleições regionais. A governadora Isabel Díaz Ayuso fez campanha rejeitando as medidas de confinamento e a paralisação das atividades econômicas e conquistou 65 cadeiras, mais do dobro do que tinha e mais que todos os partidos de esquerda somados, que ficaram com 58. O Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, do primeiro-ministro Pedro Sánchez, de centro-esquerda, que foi o mais votado nas eleições regionais na Catalunha, teve em Madrid o pior resultado da história.
O partido de centro-direita Cidadãos não elegeu nenhum deputado. O líder do partido de esquerda Podemos e ex-vice-primeiro-ministro Pablo Iglesias deixou todos os cargos no partido para abrir espaço para uma nova liderança. Os dois partidos, nascidos depois da crise de 2008, que na Espanha terminou em 2014, fracassaram. O líder do PP, Pablo Casado, descreveu o resultado como um voto de censura ao governo central. Um novo partido de esquerda, Mais Madrid, superou os socialistas. Sua líder, Mónica Garcia, será líder da oposição. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de doses de vacinas foram aplicadas até agora no mundo, sendo 285 milhões na China, 254 milhões e 100 mil nos Estados Unidos, onde 147 milhões e 900 mil pessoas receberam a primeira dose, e 106 milhões e 200 mil, 32% da população americana, estão plenamente vacinados. A meta do presidente Joe Biden é que 70% dos adultos tomem pelo menos uma dose até 4 de julho, dia da independência. Foram aplicadas 160 milhões e meio de doses na Índia, mais de 150 milhões na União Europeia, 51 milhões no Reino Unido e 49 milhões e 600 mil no Brasil, onde 32 milhões e 900 mil pessoas tomaram a primeira dose e 16 milhões e 700 mil, 7,84% da população brasileira, as duas doses necessárias à imunização. Menos de 2% das vacinas foram aplicadas na África. O governo britânico vai destinar 29 milhões e 300 mil libras, cerca de 222 milhões de reais, para o desenvolvimento de vacinas contra as novas variantes do coronavírus. Com o sucesso de sua vacina, o laboratório americano Pfizer teve uma receita de 3 bilhões e meio de dólares nos primeiros 3 meses do ano. São 19 bilhões de reais. Se você gostou, assine meu canal no YouTube. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá, dê um like em Quarentena News 1 se gostar do conteúdo. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos, não perca a hora de tomar sua vacina e muito obrigado pela atenção.